Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante, com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos. Abordamos aqui assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com questões relacionadas a empreendedorismo e questões relacionadas ao imposto de renda, questões tributárias. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e também no nosso WhatsApp 51 985 946 773. Não fique com dúvidas. E hoje no programa vamos falar sobre direito imobiliário. O pessoal recebe também, manda muitas perguntas sobre esse assunto, questões relacionadas à compra e venda de imóvel, questões de regularização, questões de condomínio, né? E hoje, então, para falar sobre esse importante tema que está aqui hoje, quem está conosco hoje, doutor Daniel Scalona, um grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Olá, João. Olá, telespectadores da TVE. É mais uma vez um prazer imenso estar aqui na TV dos Gaúchos, na TV Pública dos Gaúchos, para prestar os esclarecimentos aí aos nossos telespectadores. Bom, então a primeira pergunta é da telespectadora Suzane. Ela fala o seguinte: somos obrigados a pagar o seguro conforme determina o governo em condomínio? Fomos atingidos pela enchente e agora estamos tendo problemas com a seguradora. Já fizemos contato com ela e até agora nada. O que devemos fazer, doutor Daniel? Então, o seguro condominial, dona Suzana, ele é obrigatório, ele está estabelecido lá na Lei 4.591 e é obrigatório. Então, portanto, é uma das responsabilidades do síndico a contratação do seguro obrigatório nos termos da Lei 4.591. Tá? Portanto, a manutenção dessa apólice ela é obrigatória, não há como fugir dessa responsabilidade. Agora, em relação ao sinistro que ocorreu, é preciso entender também se a apólice que o síndico estabeleceu, que o condomínio estabeleceu com a seguradora, previa a hipótese de alagamento. O que tem acontecido com muita frequência é que as pessoas não contratam esta cobertura e agora, com esses últimos incidentes que nós tivemos, buscam a cobertura da seguradora, que nega naturalmente o pagamento por não haver a contratação desse tipo de cobertura. Portanto, talvez seja esse o caso da nossa telespectadora. Essa questão do seguro é muito importante, né? Lá no escritório, uma vez vazou água do vizinho de cima do banheiro e alagou o escritório embaixo. Felizmente, os danos foram mínimos e o vizinho custeou os consertos, né? Mas nem todo seguro tem essa cobertura, por exemplo, de alagamento do andar de cima, por exemplo. Exatamente. Então, a gente teve que mudar depois disso, depois desse susto aí, a mudar o seguro. Né? Importante o síndico prever a maior quantidade possível de cobertura na apólice. Naturalmente, isso encarece um pouco, né? Mas não se ater apenas ao rigor da lei, né? Ao preciosismo da lei, que trata do seguro fogo, né? Então, muitas vezes, contrata o seguro contra incêndio, mas aí não contrata contra alagamento, e aí dá o alagamento, o dano é quase o mesmo, né? Ou seja, uma destruição total, como nós tivemos agora recentemente, e aí não há cobertura. Bom, agora temos a pergunta da Vera, aqui de Porto Alegre. Minha irmã tem um filho único. Ela quer passar uma quantia alta que está aplicada em nome dela para a conta dele para que ele compre um apartamento. O que ela deve fazer para ficar tudo legalizado, doutor Daniel? Então, a doação ela é perfeitamente possível, né? Ela é legal, prevista nas instruções da Receita Federal. O que ela deve fazer é fazer a transferência para a conta do filho e declarar isso no imposto de renda, ou como uma doação ou como um empréstimo, né? Como um adiantamento para o filho
para posterior recebimento. Ela deve declarar isso no imposto de renda, né? Agora, se ela tiver algum interesse sobre este imóvel que será adquirido, bem, ela participa na aquisição deste imóvel proporcionalmente ao valor em que ela está adiantando para o filho, né? Mas a doação ela é perfeitamente legal, possível, e deve ser declarada no imposto de renda, já que se trata de uma quantia alta, né? Bom, agora temos a pergunta do Rodrigo. Comprei uma casa e agora eu e meu vizinho não chegamos a um acordo sobre a construção de um muro. Pega parte do meu terreno e parte do dele. Despesas divididas, mesmo que eu não queira a construção, doutor Daniel? É interessante essa pergunta da nossa telespectadora. Bem, veja bem, o muro limítrofe, ele tem regulamentação também lá no Código Civil, né? E ele pode, naturalmente, ser um único muro e os custos deste muro ser divididos entre os lindeiros, né? Desde que haja consenso. Aparentemente, no caso dela, não há consenso. Mas também não há obrigatoriedade de ela construir o muro, né? Portanto, se ela não concorda em dividir os custos porque não tem condições, o vizinho tem o direito de construir, e aí é preciso esclarecer também um outro ponto da pergunta, que ela diz que o muro pega parte do terreno dela e parte do terreno do vizinho. Não, não é assim. Se o vizinho decidir construir o muro, ele deve construir o muro do alinhamento de divisa para o terreno dele. Para dentro, sim. Para dentro do terreno dele, não invadindo jamais o terreno dela. E ela terá, naturalmente, depois de construir outro muro ou aproveitar aquele, se for o caso, né? Mas ela não é obrigada a dividir esses valores, né? Porque muitas vezes não tem condição, né? Mas sempre o ideal é esse, por economia, né? Dividir os custos e construir exatamente na divisa. Beneficia ambos, né? Mas não é uma obrigatoriedade dela. É sempre importante saber, mas geralmente dá um pouco de atrito nessa hora do muro, né? Porque, mas não quero fazer, estou sem dinheiro e tal. Isso, e aí quer aproveitar a construção do vizinho, né? Muitas vezes até quer aproveitar aquele muro para fazer o puxadinho, né? Não, isso não pode, né, doutor? Essa não questão, pode, tipo, não pode. Já aconteceu comigo que eu não posso usar. Esse muro não é um muro nosso que a gente fez junto, eu posso usar essa parede aí? Não, essa parede não. Não, naturalmente não. Se for construir o puxadinho, nova parede, depois a cobertura. Com licenciamento, naturalmente. Né? Agora temos a pergunta da Aline. A minha sogra tem um terreno grande atrás da casa dela. Ofereceu espaço para que eu e meu marido construirmos. Que cuidados a gente deve ter caso devida aceitar a oferta dela, doutor Daniel? Repete para mim, por favor, João. A Aline, a sogra dela tem um terreno grande atrás da casa. Sim, tem um espaço. E ofereceu para ela, para o filho da... Entendi. Quer construir uma casa no Isso. fundo. Pode, muito comum acontecer isso, claro, de passagem, naturalmente. Né? E acho que é uma dúvida de muitas pessoas que também estão nos assistindo no momento. Claro. A gente já discutiu essa matéria muitas vezes aqui no programa e eu tenho dito sempre com bastante veemência, aquele que constrói em terreno alheio, isso está na lei, não é o doutor Daniel aqui que está dizendo, está lá no Código Civil. Aquele que constrói em terreno alheio perde em favor do dono do terreno a construção que erigiu, assim como a plantação que fez no terreno alheio, né? Perde em benefício do dono do terreno. Então é preciso atentar, dona Aline, que se vocês investirem no terreno da sogra, esta construção é da sogra, não é sua, né? Portanto, vocês não terão direito, amanhã ou depois, de requerer indenização por conta disso. Existe uma única exceção a essa regra, que é a hipótese de a construção que vocês erigirem sobre o terreno alheio superar em muito o valor do próprio imóvel, ou seja, o valor do terreno. Então vamos lá, eu construí no terreno da minha sogra, mas o terreno valia 100 e eu erigi uma obra de 500. Bom, nesta hipótese eu adquiro o direito de adquirir o terreno, mediante indenização. Né? Mas, via de regra, aquele que constrói em terreno alheio perde em favor do dono do terreno. Isso é muito comum, porque depois
briga com a sogra não quer que fique mais no terreno, ou às vezes o casal também pode eventualmente separar, né? E depende, no caso dela, não, investiu lá 500 mil e eu ajudei lá na construção com 200, 300 mil reais. Depois é difícil pegar esse dinheiro de volta, né? Difícil de recuperar e muitas vezes são economias significativas, né? É até boa intenção da sogra, às vezes, ou de um familiar, né? Mas eventualmente não sabe o dia de amanhã, né? Claro, exatamente. Bom, temos agora a pergunta aqui do Theo. O dono do apartamento onde moro colocou o imóvel à venda. Me ofereceu para comprar, mas eu não tenho condições. Então, ele me deu um mês para sair de casa. Está certo isso? Haveria quebra de contrato, doutor Daniel? Então, Theo, veja, é preciso entender se o seu contrato de locação está em vigor. Né? Então, vamos partir do pressuposto que tenha sido um contrato de locação por 30 meses, né? Ele terá de observar este prazo da locação. Ele não poderá simplesmente notificar e dizer que você deve sair porque ele quer vender o imóvel. Isso não é suficiente. Então, se vamos botar 10 meses e falta 20 meses... Um contrato de 30 meses, ele cumpriu 10, falta 20, como você disse, o que acontece? O locador ele é obrigado a manter esses 20 meses. Ele não é obrigado a, digamos, manter a locação após os 30 meses, e aí nesta hipótese ele poderá avisar com 30 dias de antecedência, justificando que pretende vender o imóvel, né? Aí nessa hipótese sim, ele terá de desocupar em 30 dias, né? Mas apenas se o contrato estiver vigorando por prazo indeterminado. Se o contrato estiver no início ou em plena vigência, dentro do prazo dos 30 meses, não cabe essa denunciação por parte do vendedor, do proprietário que pretende vender. Ele é obrigado a abrir o imóvel para aquela pessoa que o vendedor apresentar como interessado para comprar o imóvel, e ele deve permitir o acesso, isso sim, né? Mas ele não é obrigado, durante a vigência do contrato, a desocupar em função do interesse do proprietário em vender o imóvel. Dá-se a preferência ao inquilino, não exercendo essa preferência, pelo mesmo valor ofertado ao inquilino, o imóvel pode ser vendido para terceiros, o inquilino é obrigado a facultar a visitação no imóvel, né, a fim de que o proprietário possa vender, e vamos supor que o imóvel seja vendido durante o período da locação, dos 30 meses, né? O novo adquirente poderá então denunciar sim o imóvel, mas não o vendedor. Muito bem. Ótimos esclarecimentos até aqui, mas a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviços aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos, onde abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, não fique com elas, mande para nós no nosso e-mail consumidorimpauta@tve.com.br e também pelo nosso WhatsApp. Aproveita, já salva aí no seu aparelho o nosso número, é o DDD 51 985 946 773. E hoje no programa estamos aqui falando sobre direito imobiliário, muitas dúvidas, e quem está conosco hoje é um grande especialista no tema, doutor Daniel, que está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é do César. Tenho uma pequena casa que alugo e moro em outro imóvel que construí em um terreno abandonado que fica ao lado dessa pequena casa. O dono nunca apareceu e eu pago todos os impostos. Eu posso pedir uso capião, doutor Daniel? Veja, todas as perguntas que vêm relacionadas ao uso capião sempre vêm atreladas ao pagamento do imposto, né? Não é requisito para a ação de uso capião o pagamento do imposto.
No caso, o nosso telespectador, ele tem sim, se cumpridos os requisitos para a ação de uso capião, ele tem sim o direito. Por quê? Porque ele está exercendo a posse com ânimos de dono, né, por determinado período, e aí é preciso ver qual é o tamanho deste terreno para ver qual é a espécie de uso capião que será aplicada, né, mas ele tem sim o direito de aquisição dessa propriedade pela uso capião, né, desde que cumprido os requisitos, né, mas o principal dele eles já têm, que é o exercício da posse com ânimos de dono. Tem algum prazo, vamos supor, ele fez uma pecinha, uma casa nesse terreno lá, que está meio abandonado. Para ele pedir o uso capião, tem um tempo mínimo, já estou lá há 3 anos, 5 anos, 10 anos. 5 anos é o prazo mínimo, né? Aí é preciso ver se enquadra no uso capião constitucional ou no uso capião legal, né? Então depende do tamanho do terreno em si, né? Ele aluga uma casa ao lado. Essa é a propriedade dele. Isso não impacta em nada nessa questão do uso capião? Não. Vamos supor ele tem uma propriedade, do lado da propriedade dele tem um terreno abandonado. Foi assim que eu entendi a pergunta. Ele aluga a propriedade dele e ocupa o abandonado. Constrói ali e ali convive, né, vive ali por determinado período, mais de 5 anos no mínimo, né, como se dele fosse. Ninguém se opõe a essa posse. Ele ingressa com a ação de uso capião, naturalmente, se houver matrícula desse imóvel, o proprietário vai ser citado para contestar, né? E não contestando ou não deixando transcorrer a revelia, ele adquire essa propriedade lindeira pela uso capião. É muito comum, às vezes fica lá um mato e daí a pessoa começa a cuidar daquele terreno, começa a plantar, faz uma horta, né? Ou faz um estacionamento do carro. Constrói. Né? Isso, vai morar e aí daqui um pouco adquire a propriedade. Bom, temos a pergunta do Francisco agora. O que seria a hipoteca de um imóvel? É alguma garantia? Quando pode ser feita e os riscos que existem? Doutor Daniel. Então, a hipoteca, o que é a hipoteca? É uma garantia legal para o agente financeiro. Então, vamos supor que você tem um imóvel, quer tomar um empréstimo, né, e quer dar este imóvel em garantia. Então, este imóvel pode ser gravado com a hipoteca ou, como atualmente é mais utilizável, né, a alienação fiduciária, né? A hipoteca é um instituto que está em desuso, digamos assim, porque a alienação fiduciária veio garantir mais celeridade ao agente financeiro para tomar este imóvel, né, e, portanto, satisfazer o seu crédito. Então, a hipoteca é uma garantia legal para uma operação de crédito, ela pode ser feita tanto quanto você adquirir o imóvel e hipotecar ao agente financeiro, como também utilizar o seu imóvel como garantia de alguma operação com algum agente financeiro. E o risco é, se eventualmente ele tiver dificuldades para pagar, ele pode perder o imóvel. Exato. Como a hipoteca é uma garantia, né, de pagamento, na hipótese de inadimplemento, essa hipoteca será executada e ele poderá vir a perder o imóvel em função da execução. Mesmo se ele for o único imóvel que ele tenha e que ele tenha crianças, que tenha pessoas de idade morando? Sim. A proteção legal do bem de família, do único imóvel, né, ela não é oponível em se tratando de financiamento para o próprio imóvel, né, ou ele ofertando espontaneamente em garantia o próprio imóvel, assim como não é também nos casos de dívidas alimentares, né, que também não se opõem ao único bem, né, também aí nessa hipótese há a possibilidade de alienação. Então a hipoteca ela é, assim como a alienação fiduciária, uma garantia para o agente financeiro e ela não pode ser oponível se ela foi ofertada pelo próprio devedor, ou seja, ele deu em garantia aquela cédula para garantir o financiamento para adquirir o imóvel ou para tomar um empréstimo para adquirir outro, por exemplo, né? Ela pode ser executada e esse imóvel poderá ser perdido. Doutor Daniel, às vezes acontece da pessoa passar por uma dificuldade, ficou desempregado, tinha uma renda razoável, conseguia pagar seus compromissos e teve algo inesperado, um desligamento da empresa e vai ficar um período até se recolocar no mercado, pode levar 3, 4, 5, 6 meses.
essa execução desse imóvel, ela pode ser feita a partir de quanto tempo? 3 meses, 1 ano? A execução da hipoteca, não vamos nos ater ao Instituto da Hipoteca, porque a alienação fiduciária, ela tem um rito diferente, né? Pode ser na alienação fiduciária, com 90 dias, o credor notifica o registro de imóveis, que por sua vez vai notificar o devedor, né? Dando prazo de 15 dias para ele efetuar o pagamento, sob pena de transmissão da propriedade já para o banco, e aí ele perde rapidamente a propriedade do imóvel. Na hipoteca, o rito é um pouco diferente. Na hipoteca, é necessário a execução dessa dívida, né? E aí, então, o rito processual é um pouco mais lento, né? Ele ganha um pouco mais de tempo. Agora, dever não é demérito para ninguém, né? Hoje, se nós analisarmos, boa parte da população tem dívidas, né? Então, o que se recomenda num caso como esse? Bem, eu tenho uma dívida hipotecária ou de alienação fiduciária e eu perdi meu emprego, tive um infortúnio, e o que eu devo fazer? Procure o agente financeiro, negocie, pegue essas parcelas, jogue para o final do contrato. Os agentes financeiros tratam isso com muita benesse, digamos assim, para o devedor. É possível esse tipo de coisa. Então, procure o agente financeiro e busque a solução não deixe chegar na fase da execução, porque aí terá de contratar advogados, os custos são mais altos, né? Bom, agora temos a pergunta da Elisa. Estava em tratativas para a compra de um imóvel por meio de um corretor. Acabou que não deu certo. Eu e o proprietário desistimos do negócio. Agora o corretor está cobrando a parte dele no negócio. Como se não houve a compra ou a venda do imóvel? É possível isso? Bem, a corretagem ela está prevista lá nos artigos 722 até o 729 do Código Civil, portanto, é devido à comissão de corretagem quando há proveito econômico para as partes, né? Pelo contrato de corretagem, uma pessoa contrata um corretor para encontrar um imóvel, né, que satisfaça as suas exigências, ou para vender o seu próprio imóvel, né? E o corretor, então, faz o quê? Faz a aproximação entre o vendedor e o comprador, né? Mas quando é que ocorre o proveito econômico? Quando há a assinatura do contrato de promessa de compra e venda, né? Ou a escritura pública de transação de compra e venda. Nesta hipótese, a corretagem é absolutamente devida, né? Quando há a aproximação das partes, né? Eu apresento, então, um comprador para o imóvel do vendedor. Eles conversam, mas não chegam a um consenso, não levam a efeito, não firmam nenhuma espécie de contrato. Nesta hipótese, não é devida a comissão de corretagem. Então, nesse caso, para a Elisa, fica tranquila que não deve nada, né? Tecnicamente não, salvo se tiver avançado muito no estágio da negociação, né? E aí pode ocorrer de ter de pagar uma comissão, porque, embora não concluído o negócio, houve um trabalho efetivo, investimento do corretor nessa hipótese, aí pode até acontecer. Mas é muito raro, geralmente só a aproximação não gera o dever de pagar corretagem. Bom, temos a pergunta agora do Guiomar. Tenho uma dúvida, uso capião paga ITBI? Não, o uso capião é uma forma de aquisição da propriedade denominada no direito como aquisição originária, né? Então, o uso capião ele não gera o chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, né? Até porque não há uma transmissão, né? Há uma aquisição por meio de um instituto jurídico, né? Originário, e, portanto, o imóvel não gera o imposto de transmissão. Bom, temos agora a pergunta do Juraci ou da Juraci. Estou olhando apartamentos para comprar. Gostei de um, mas o proprietário quer fazer um contrato de gaveta. Será que é seguro esse tipo de negócio? É legal, doutor Daniel? Bem, o contrato de gaveta pressupõe a existência de um financiamento no imóvel, né? Senão não há necessidade da pessoa fazer contrato de gaveta com o vendedor, né? A não ser que haja uma causa obscura aí que ele não queira declarar ou coisa parecida. Mas aí não é uma situação normal, legal, né?
Então, o contrato de gaveta, ele sempre, por haver um agente financeiro por trás, que não anue, jamais vai concordar com essa cessão, né, de direitos. Veja que no caso aí não seria nenhum contrato de compra e venda, né? Não seria um contrato de gaveta de compra e venda, promessa de compra e venda de um imóvel. Não, seria uma cessão de direitos que aquela pessoa tem em função do financiamento. Então tem diferenciações aí neste tipo de contrato. O risco é grande para quem compra desta forma. Por quê? Porque o vendedor muitas vezes sai do imóvel, você entra no imóvel, mas você não tem mais nenhuma relação com aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser um empresário, pode vir a ser um empresário, pode vir a endividar-se, né? Pode adquirir outro imóvel e aí terá a proteção, vai garantir a proteção naquele imóvel e o seu ficará exposto aos riscos do empreendimento que o vendedor lhe fez. Não recomendamos jamais o contrato de gaveta. Existem mecanismos para esse tipo de transação. Pode ser feito a transferência do financiamento, pode ser feito escritura pública se houver a quitação, né? Mas o contrato de gaveta sempre pressupõe a existência de grandes riscos para o comprador. Doutor Daniel, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecendo a sua qualificada audiência e até amanhã. Muito obrigado. Tchau, tchau.